Existem certas obras famosas que eu demorei pra assistir ou pra jogar e tem um motivo bem simples pra isso. Eu não tive vontade. O quê? Mas calma, não é porque eu achava essas obras ruins ou algo do tipo. Quando uma obra é famosa, não importa quantas pessoas falem daquela obra, eu às vezes não me importo de ir atrás. Mas não é porque eu acho que é ruim, e sim porque aquela obra não é um foco pra mim no momento. Não é um dos meus pontos fortes, já que por causa disso eu demorei pra assistir filmes famosos como a trilogia De Volta pro Futuro, Jurassic Park, sem licença para dirigir, apesar de que esse aqui eu gostaria de não ter visto, obrigado Yuri por me forçar a ver isso. Tanto que o jogo deste vídeo é um jogo que eu conheço desde a minha infância, graças às músicas e aos memes. É um jogo que fez parte da infância de todo mundo que teve o Nintendo DS, provavelmente, mas eu nunca me importei de ir atrás, até porque nem tinha como jogar ele antes. Mas em 2025 bateu a curiosidade e tive a oportunidade de jogar esse jogo. Uma testada rápida, só pra ver se o jogo era legalzinho. E mal sabia eu que estava prestes a jogar um dos meus jogos de kart favoritos. Here we go! Mario Kart DS foi lançado em 2005. E o ano que eu nasci. Sim, esse jogo vai fazer 21 anos. Estamos ficando velho. Que coisa. Esse jogo foi lançado para Nintendo DS, o primeiro console portátil com duas telas da Nintendo. E acho legal que eles gostavam de exibir isso, tanto que DS significa Dual Screen. E essa descrição pode parecer específica para um console portátil, mas existiram muitos outros DS no futuro. Eu joguei esse jogo pela primeira vez no ano passado, e eu meio que gostei tanto que decidi fazer um vídeo de 12 minutos, eu tô chutando, tá? Falando sobre ele. E usando os cosplays. Bom, logo no início o jogo pede pra gente desenhar um emblema. Sabe aqueles símbolos que ficam nos carros? A gente pode desenhar qualquer coisa pra botar no lugar daqueles símbolos. E ele aparece no jogo, é bem criativo isso. E pelo que vi em gameplays da internet, esse símbolo poderia ser visto por outros jogadores se você jogasse multiplayer. Inclusive comenta aí de onde é esse símbolo que eu desenhei. Duvido. Mecânica bacana, só que não está presente nos jogos posteriores de Mario Kart. Possivelmente porque a Nintendo percebeu que era só questão de tempo até aparecer algum jogador suspeito e desenhar algo não muito apropriado. Mas não deixa de ser bacana a ideia. Ah, eu esqueci de falar, você pode ir com seu emblema, mas se você não quiser, é só desligar isso nas opções. Mas acho interessante como a Nintendo meio que esqueceu o lado ruim de dar liberdade ao jogador e simplesmente lançou anos depois uma webcam pro Switch 2. Estou meio atrasado pra falar desta webcam, mas quanto tempo vocês acham que vai levar pra algum jogador estúpido fazer uma burrada tão insana a ponto da Nintendo cancelar esse acessório? Vocês lembram o que aconteceu com aquele estádio do Smash Bros do Wii U, né? Eu tô fugindo um pouco do assunto, eu acho. Antes de falar das trocentas coisas que esse jogo tem pra oferecer, permita-me explicar como é que funciona a gameplay dele, porque entendendo a gameplay você também entende como é que funciona os outros modos desse jogo. Aqui vai uma dica do kart, no caso, eu. No finalzinho do som do 2 você aperta A para acelerar, que você ganha um impulso logo no início da corrida. Os controles são bem simples, no A você acelera, nos direcionais você direciona, momento redundâncias. E no botão R você faz o drift. Apertando o R mais o botão de esquerda ou direita, você faz o drift, dando para fazer melhor as curvas e conseguir um pequeno boost. O fogo azul mostra que não tem boost, e o fogo laranja significa que quando você soltar o botão R, o personagem vai dar um impulso para frente. E por fim, o botão L ou B faz você usar os itens, e falando nos itens, vamos falar deles. Temos o cogumelo que te dá um impulso para frente, o casco verde que você joga no adversário, o casco vermelho que segue o adversário mais próximo, a casca de banana que tu deixa no meio da pista, e temos as versões triplas desses itens. Além desses itens, nós temos a caixa de item falsa, que tem a mesma função da casca de banana, só que ela confunde os adversários, que inclusive sofreu um nerf absurdo nos jogos futuros, ela não confunde mais os jogadores. A Bullet Bill, que te lança lá para as primeiras posições, o cogumelo dourado, que te deixa dar um monte de turbos, a estrelinha, que te deixa invencível e rápido, o Boo,
que é tão apelão quanto a estrelinha, já que ele te deixa invencível e ele também tem uma chance de roubar um item pra você. O blooper, que dependendo do jogador ele mais ajuda do que atrapalha, ele joga só uma tinta na tela, mas ainda dá pra ver a pista. E ele faz as máquinas dirigirem igual bêbadas. Isso ajuda pacas. O raio, que deixa todos os adversários pequenos e consequentemente lentos. E por fim, o item mais temido e amado dos jogos de Mario Kart, o casco azul, que vai simplesmente com sangue nos olhos explodir o primeiro colocado. E podem apostar que eu já perdi muitas corridas graças a esse item, mas eu não posso nem reclamar, esse item já me salvou tantas vezes. Ah, e também temos a bola. Esses itens fazem o nome Mario Kart, e algo bacana é a interação entre eles. Aqui vai uma dica de ouro: pense 2 vezes antes de usar qualquer item, principalmente se você estiver em primeiro. Mesmo se o item for uma casca de banana, não use o item logo no momento que você receber. Você pode achar o item inútil na hora, mas no momento certo ele pode te salvar. Esse jogo tem aquela mecânica de filtrar os itens que você pega. Quanto mais próximo do primeiro lugar, menos apelões os itens vão ser. E quanto mais distante, mais apelões. Justamente para dar chance até para quem tá em último lugar ganhar. Então é sempre tomar cuidado com quem tá atrás de você. Levem isso para a vida. Fora que alguns desses itens ajudam pacas a cortar caminho, e isso é muito útil, ainda mais se tratando do modo principal do jogo. Grand Prix é o modo principal de todo Mario Kart, e o que todo mundo conhece. Nesse modo, nós competimos em copas. Existem 8 copas e cada copa tem 4 pistas. E uma coisa que eu acho bacana é que as copas aqui são separadas em 2 tipos. As copas Nitro Grand Prix, com pistas feitas para esse jogo, e as copas Retro, com pistas de outros jogos de Mario Kart, como a de Super Nintendo aqui. O objetivo desse jogo é ganhar pontos o suficiente para conseguir ficar em primeiro, ou pelo menos ficar no pódio. Mas já vou logo avisando que para você liberar novos personagens, copas e até mesmo uma nova dificuldade é necessário pegar troféus de ouro. Eu falo desses desbloqueáveis depois. Esse modo é um dos meus favoritos. Você realmente se sente num torneio jogando esse modo, com o placar sendo representado pela telinha de baixo do DS. Que também serve para mostrar o mapa da corrida e os itens que os outros corredores estão pegando. E no final de toda a Copa tem uma apresentação mostrando os 3 primeiros colocados com uma música mó alegre para comemorar sua vitória. É um modo muito bacana, não é à toa que é o principal, mas ele não é o único. Esse jogo possui outros modos, então vamos a eles? Mas só uma coisa, os outros modos desse jogo são tão simples de explicar que eu me desafiei a resolver uma questão de matemática antes de terminar de falar dos próximos modos. 3, 2, 1... Time Trial é outro modo manjado. Nesse modo nós escolhemos uma pista e corremos o mais rápido possível. É um modo para treinar nas pistas e bater seus recordes. Você pode até correr contra o fantasma da sua corrida anterior. E dá para mandar sua run para algum amigo, ou no caso, dava em 2005. Battle é um modo interessante. Como o próprio nome já diz, esse modo é uma batalha. Tem 2 modos de batalha. Um deles é o Balloon Battle, em que você tem balões que são meio que sua barra de vida nesse modo. E você tem que estourar ou roubar os balões dos adversários. O último com balões ganha. E o outro é o Shiny Runners, em que você tem que pegar os Shinies, que são esses sóis. Vai rolar um timer na partida, e quando esse timer chegar a 0, o jogador com menos sóis Morrem, vão pro beleléu. E dá pra jogar de equipe também. Esse modo, por ser uma batalha, não tem pistas, e sim arenas. E elas são muito legais. Tem até uma que é um DS. E olha só, não sou tão burro quanto eu imaginava. Ainda lembro como se resolve questões do ensino médio. Professor Alessandro, muito obrigado pelos ensinamentos de matemática. Se eu tô conseguindo lembrar disso até hoje, é porque o senhor me ensinou bem. E da mesma forma que o brabo me ensinou matemática, o próximo modo desse jogo ensina bem o jogador como jogar o jogo. Eu sei, o gancho foi maravilhoso. Missions é um modo curioso. Diferente dos outros modos, que nosso objetivo era só chegar em primeiro ou derrotar os outros adversários, no Missions a gente precisa fazer um certo número de drifts, passar por dentro de pneus, andar de ré
pegar moedas, inclusive fun fact, esse é o único momento do jogo que você consegue ver as moedas. Eles fizeram os sprites da moeda só pra esse modo, que tá longe de ser o principal. No modo missões nós precisamos fazer pequenas missões. Uou! Mas o interessante desse modo é que ele é meio que um tutorial. As missões são bem curtas e simples, mas elas conseguem ensinar de forma indireta, e às vezes direta, alguns macetes pro jogador. E isso é bom principalmente para os jogadores novatos. É meio que um modo tutorial disfarçado com o nome missões. É massa isso, eu prefiro 1000 vezes esse tipo de tutorial do que aqueles que ficam parando o jogo toda hora para falar: aperte A para acelerar, aperte B para fazer um pastel delicioso. Ou aquelas dicas aleatórias nas telas de carregamento. Vocês sabiam que o item de cura te cura? Você sabia que se abrir uma porta ela abre? Sei lá, parece que a arma sem silenciador faz mais barulho, né? Esse modo seria até simples de comentar, mas ele tem uma coisa bem diferente dos outros modos: chefes. Chefe de corrida? Também, mas eu tô falando de chefes com barra de vida. Isso pode parecer bobo, mas para pra pensar que eles modelaram, animaram e programaram chefes para aparecerem em apenas um modo do jogo que nem é o modo principal. É um negócio mal bem feito e... Ignore o retroachievement aqui, ok? Isso não é do jogo. É um negócio mal bem feito e é adicionado como um extra no jogo, é mó legal isso. Antes de falar desse modo, eu gostaria de mostrar um pouco da gentileza dos outros corredores. Versus é o meu modo favorito. Esse modo deixa a gente praticamente criar nossa própria copa. E nós podemos customizar tudo. A velocidade e a dificuldade das máquinas, qual vai ser o objetivo da corrida, se vai ser com equipe e até se vão ser aleatórias as pistas. Amigo, você pode fazer partidas muito longas aqui nesse modo. Chega a ser exagerado, mas é maravilhoso. É um modo muito bacana. Esses modos são bem legais e acho interessante que se esse jogo fosse lançado hoje em dia, ele teria esses modos, ou pelo menos alguns deles, só lançados em DLC. E sabendo da fama da Nintendo, o preço não seria legal. Os tempos modernos, né? Saudade da época que a gente só precisava jogar o jogo para liberar os personagens. Nossos personagens! Esse jogo tem 3 dificuldades: 50, 100 e 150 cilindradas. Elas variam tanto de dificuldade quanto de velocidade. E para desbloquear tudo no jogo, você precisa pegar troféu de ouro em todas as dificuldades. Conseguindo um troféu de ouro na dificuldade 150, você libera uma nova dificuldade chamada 150 cilindradas Mirror, que é basicamente a mesma coisa da dificuldade 150, só que com as curvas invertidas. E nós temos vários personagens para escolher. Temos o Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Donkey Kong, Wario, Bowser, Daisy, que só descobri que era uma das personagens jogáveis depois de zerar o jogo e perceber que eu não ganhei troféu de ouro nos 50 cilindradas. Me dê um desconto, ok? Eu ainda tava aprendendo a jogar o jogo. Dry Bones, Waluigi e Rob, o robô do Nintendinho que ajudou pacas a Nintendo no passado e até hoje ele se faz presente nos jogos. Aparentemente o Shy Guy também tá no jogo, mas eu não sei como desbloquear ele. Vou ficar devendo esse aí pra vocês. Sobre os veículos, cada personagem tem 3 karts exclusivos e tem dos mais variados: carros estilosos, carros fofos, o tanque do GTA San Andreas, um aspirador de pó, uma retroescavadeira, um ovo, que entre as opções que eu estou falando é a opção mais normal, um trator e seja lá que droga for essa. Esse veículo com Donkey Kong não ironicamente é uma boa combinação. Essa variedade de veículos virou até meme de tão aleatório. No começo, os personagens só podem usar os próprios carros, mas conforme vai ganhando troféus de ouro, é possível usar os carros de outros personagens. E bom, eu acho que os últimos pontos que faltam eu falar são os gráficos e a música. Eu vou ser bem breve, eu achei eles bem bonitos. É isso, eu falei que ia ser breve. E sobre a música, bom, é meio que um chovendo molhado. Eu tô usando as músicas desse jogo praticamente desde o início do vídeo. As músicas são muito boas. No fim, Mario Kart DS é um belíssimo jogo. É divertido, é bonito, frustrante às vezes, até porque o jogo não é fácil. Mas também não é impossível. Assim como todo jogo, com treino dá pra ficar bom nele, e o jogo até ajuda com isso.
Sejamos sinceros, ninguém aqui nasce sendo profissional de qualquer coisa. Vocês realmente acham que o profissional não precisou primeiro ser um novato para conseguir fazer as coisas que ele faz? A questão é se esforçar e ser paciente. Pode ser que no início a gente pense que não vale a pena tanto esforço, mas lembre-se, tudo tá no tempo de Deus. Uma hora a vitória chega, mesmo que demore. E no momento que você conseguir um troféu de ouro, a sensação de satisfação que dá é uma belezura. Porque você viu que todo o seu esforço valeu a pena. Legal que eu falo isso como se eu fosse profissional nesse jogo, mas eu fiz isso durante a gameplay. E bom, esse foi Mario Kart DS. Cara, é tão bom jogar um jogo legal depois de passar por 5 torturas chinesas diferentes. Demorou 3 anos pra aparecer um jogo de kart no canal. Foi bacana fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, eu fico muito feliz. Por favor, deixa o like e se inscreve aí, ajuda pacas. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!